E um mapeamento aí da Convenção de Bruxas, né? Eu estive lá. Chegando o 10º encontro das bruxas e dos magos aqui em Paranapiacaba. Maravilhoso, olha que lugar lindo, místico, envolvente, deslumbrante. Eu estou aqui com o Mago Juarez de Minas, direto de Minas para Paranapiacaba. Mago, ouço falar muito no seu trabalho. Essa já é a minha segunda vez já aqui nessa convenção de Paranapiacaba. E você faz todos os eventos que tem assim de bruxarias, de magos? Não, eu só venho só nessa mesmo, aqui em Paranapiacaba. O que eu reparo aqui é que vários magos, bruxos e bruxas só frequentam essa, né? Porque diz que é muito especial, porque tem uma energia específica aqui, né? Sim, mas não é só magos. Aqui também tem várias outras culturas juntos, como orixás, pessoas que cultuam outras religiões também. O misticismo todinho unido, né? Sim, sim, em um só lugar. Saber sentir, mãe terra, dentro de você. Saber sentir, mãe terra, dentro de você. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Tudo que adquire, leve todo mal. Espiral, espiral, espiral. Paranapiacaba é uma vila encantada, com uma energia maravilhosa, e foi o berço da convenção, dessa união de bruxas, magos, xamãs, paparojixá, vampiros, fadas, gnomos elementais, mostrando que somos livres, que precisamos nos unir, assumir a nossa filosofia, assumir nosso ofício, assumir nossa fé, para se tornar mais forte, mais unidos, e que mostrar que não comemos criancinhas, e ao contrário, pregamos o amor à natureza, pregamos o amor ao ser humano e o amor universal. Exatamente o equilíbrio que o planeta Terra tanto precisa. Felicidade, de amor e de harmonia. O evento ele começou na sexta-feira à noite. E aí eu e o Alcir fomos para lá um pouco mais cedo para a gente ver o local, como que iria se desenvolver esse evento. E aí nós chegamos num lugar descampado, onde que fica a Locobrec, e lá no meio tinha um caldeirão enorme. E as pessoas iam chegando, vestidas a caráter de vampiro, de elfo, de bruxa. E aí nós começamos a tirar algumas fotos. E o Alcir ele também estava me ajudando aí nessa tiragem de fotos. E outros fotógrafos estavam por lá também. Então nós estávamos assim, como que envolvidos na cobertura deste evento. Ali é interessante que vimos também reportagem do SBT, que estava lá cobrindo, né? Cobrindo o evento. E interessante que as pessoas lá, eles são bem organizados no quesito de chegar no horário, né? Ou seja,
Eles tinham horário para começar, tinham horário para terminar. E aconteceram várias situações onde envolve toda a questão envolvendo o espiritismo principalmente. Mas eles estavam muito eufóricos e estavam muito crentes do que iria acontecer no local. Dá uma olhada aí nas fotografias que nós tiramos dos personagens para você poder sentir um pouco o ambiente. Olha o Alcir aí do lado do painel, aí o pessoal chegando vestido de fadas, bem colorido a vestimenta deles, bonito, de ciganas. Várias cores, chapéu, capuz, outra cigana, do lado do caldeirão, mais 3 ciganas. E aí neste momento eles fizeram tipo um ritual, onde eles pediram para ficar de 2 em 2 e colocar a mão no coração um do outro. E aí transmitindo, mentalizando coisas boas um para o outro, né? Foi um ritual que eles fizeram, mentalizando aquilo que eles queriam para o seu parceiro. Aí uma bruxinha já de nariz, estava vestida meio a caráter. Bastante ciganos, bastante vestimenta de cigano. Bastante gente, muita gente. Olha a bruxinha. Muitos jovens, todas as faixas etárias. Até crianças tivemos lá. Jovens, adultos, terceira idade, todos envolvidos aí nesse evento. Teve um momento em que eles fizeram uma roda de dança chamada espiral. Dá uma olhada aí na cantoria. Também teve uma outra roda de dança chamada gira. Preste atenção.
num determinado momento do evento, a coordenadora do evento, a Tânia Gori, ela trouxe uma palavra em relação ao dia 31 de outubro, que foi oficializado como o Dia da Bruxa. E depois ela passou a palavra para o pai Diego, e ele também trouxe uma palavra em relação a essa lei que foi aprovada. Legislativa, a lei que dia 31 de outubro é oficialmente em São Paulo o Dia das Bruxas. Falando um pouquinho dessa lei, dessa conquista que São Paulo conseguiu e que pra gente é um passo para a desmistificação, né, da bruxaria e reconhecimento das bruxas como um ofício, como uma religião, como uma arte, como uma filosofia, enfim, como uma maneira de ser livre, de amar a natureza. Então, estou passando a palavra para o Diego e quero uma salva de palmas. Gente, boa noite a todos vocês e todas. Que todos os deuses e deusas, todas as divindades, espíritos ancestrais, em nome da divindade a qual eu não sou iniciado, que se chama Xangô, possa abençoar a vida de todos vocês. Meu nome é Diego Montônio, sou Babalorixá, mais conhecido como Babá Diego de Airá. E eu venho aqui em nome da deputada estadual Clélia Gomes. A deputada estadual Clélia Gomes foi a primeira mãe de santo eleita deputada estadual na história do país, tá certo? E a gente conseguiu, através de uma grande luta dentro da Assembleia Legislativa, afirmar a tradição da bruxaria, porque existe no Congresso Nacional um projeto de lei tramitando dos evangélicos intolerantes, porque não são todos os evangélicos que são intolerantes, mas os intolerantes estão tramitando como um projeto de lei para transformar o dia 31 de outubro em Dia da Bíblia. E preocupados com isso, nós recebemos uma pessoa chamada Claudinei Prieto, que é bruxo, Vai estar aqui amanhã. que vai estar aqui amanhã com vocês, que é um grande amigo da gente. Ele, motivado pela Tânia, pela Casa de Bruxa e por outras instituições ligadas à bruxaria, à Wicca e às artes mágicas, nos procurou solicitando, pedindo uma ajuda. Por quê? Porque a deputada, por ser uma mãe de santo, também pratica uma religião que é minoritária, embora nós somos maioria. Olha aqui o tanto de gente que tem aqui, né? Então, a gente é maioria sim, só que muitos de nós não se assumem. No dado momento em que este pai Diego, que se declarava um babalorixá, começa a dar entrevista, principalmente ali para o SBT e todos que estavam filmando e tirando fotos, em frente ao caldeirão, o diabo incorporou nele e dizia o seguinte: não importa a religião que você segue, não importa se você é crente, se você é umbandista, se você é satanista, se você é da bruxaria, não importa. O que importa é que vocês todos vão pegar fogo junto comigo dentro do caldeirão do inferno. É isso que importa. É interessante que neste momento em que ele fala isso, eu não pude fazer a gravação, porque deu um problema na filmadora. Então nós não temos esta frase em que ele declara. Eu procurei entrar em contato com o pessoal lá da Casa de Bruxa, mas não consegui o vídeo do SBT que filmou. Ele também fez a declaração convocando todo mundo para participar no sábado de manhã de um ritual onde ele estaria convocando os orixás da África. Nós vamos estar aqui amanhã, às 9 da manhã, fazendo um xirê de candomblé. Para quem nunca viu, nunca assistiu, a gente vai fazer aqui
uma dança de evocação aos orixás africanos, às divindades africanas. Então estão todos convidados e convidadas, tá certo? Que Xangô, que é o Deus do fogo, possa manter vivo dentro de cada um de nós essa chama. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Caô, cabecilha! Caô, cabecilha, Xangô! Opa, Nixá, caô! E aí eu falei para o Alcir, vamos lá, só que agora a gente vai com outro propósito. Nós vamos amarrar toda a malignidade, vamos bloquear toda a influência maligna que vai agir sobre este ritual. Chegou um determinado momento em que eu falei para o Alcir, Alcir, você está sentindo alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, cara, tá limpo o ar. Está limpo o ambiente, não tem opressão nenhuma. Puxa vida, muitas vezes dentro da própria igreja tem mais opressão do que aqui. Eu não sei o que está acontecendo. E aí nós ficamos assim encucados. O que estava acontecendo? Porque nós estávamos lá no meio, lá na muvuca, e não sabíamos, não estávamos entendendo porque não estava havendo nenhum tipo de opressão. Tanto ele como eu, nós temos um discernimento espiritual, onde que se existe uma influência espiritual, na hora a gente acaba tendo um discernimento, um direcionamento. Mas naquele momento nós não tivemos esse discernimento, por que não estava acontecendo aquela opressão. Nesse momento também, em que nós não estávamos sentindo nada, e estávamos ali no meio dos espirais que eles estavam fazendo, eram 4 rodas, uma dentro da outra, muito gigantesca no descampado, em volta desse caldeirão pegando fogo, né? Também eles haviam feito um ritual cigano também, aonde fizeram uma oferenda para Santa Sara, que é para eles a padroeira dos ciganos, na França, na Irlanda e em alguns lugares. E ali eles ofereciam um ritual de vinho e pão e rosas para essa imagem que é da Irlanda. Então, nós chegamos lá no sábado de manhã cedinho e olha, dá uma olhada aí, um nevoeiro, a gente não enxergava nada, chovendo, garoando, e a gente dentro do carro esperando lá o pai Diego para fazer o bendito lá ritual. E não apareceu ninguém. E aí eu já comecei a ficar injuriado. Que coisa é essa? Falou que ia vir aqui para fazer o ritual e não veio. E aí eu já comecei a reclamar com o Alcir. E aí nós fomos por um galpão onde que estava sendo montado os estandes. E lá nós conversamos, eu conversei com a Tânia. E falei para ela, mas não vai ter esse ritual aí que o pai Diego falou? Ela falou assim, o seguinte, todo mundo que participa da casa de bruxa não tem medo de uma garoinha. Então foi essa a resposta dela. E aí depois nós começamos a ver os estandes. Dá uma olhada aí em algumas coisas que a gente começou a filmar. Estamos vendo aí uma banca com livros de grimórios. Esses livros eles têm as suas páginas em branco. E cada bruxa que adquire este livro, ela escreve o seu próprio feitiço dentro deste livro. Então acaba sendo um histórico de feitiços que ela acaba desenvolvendo. Aí as capas desses livros. Aqui nós vemos alguns objetos que detectam a influência espiritual. Outros objetos, gnomos, Buda, voltados para o hinduísmo, aí gnomos. Aí nós vemos aí incensos. Que mais? Mais bruxinhas, mais gnomos, símbolos esotéricos. Aí nós vemos mandalas, filtro de sonhos. Encontramos uma barraca onde havia a foto de uma bruxa. Toda vestida ali dizia que era a bruxa boa. E venha conferir, né? E eu reparei que essa bruxa boa, que estava do lado do outdoor, ela estava ali, toda sorridente. E eu falei assim, Paulo, vamos ali, ó, a bruxa está ali, vamos falar com ela. E ela era uma pessoa que, assim,
aparentemente, você conversando, você não perceberia que ela era uma bruxa. Se você encontrasse na rua, você não perceberia. Porém, descobrimos que ela é uma estudante da faculdade holística, da casa de bruxa mesmo, aonde ela está começando a descobrir algumas coisas, segundo ela. Interessante que a iniciação dela para fazer essa faculdade começou porque ela disse que desde pequena começou a sentir coisas. Ela sonhava com alguma coisa, aí de repente acontecia por coincidência. E ela acreditou que existia faculdades mentais para ela desenvolver isso. E foi procurando um, procurando outro e acabou descobrindo que ela tinha uma certa mediunidade para poder trabalhar com essas coisas. E ela estuda várias matérias dentro da faculdade holística, como necromancia e tantas coisas, astrologia. Só que ela é uma pessoa que nós vimos, ela está perdidinha. É isso mesmo, a gente sentiu assim as pessoas com quem a gente conversou, assim, muito perdida, achando que o caminho que estavam seguindo era um caminho que ia trazer benefícios. Inclusive eu falei para ela, você tem alguma sensibilidade, você já fez viagem astral? Não, não fez nada e tem até medo de fazer. Então algumas coisas eles ficam reticentes, não querem se envolver muito. A gente pôde notar que o envolvimento deles era muito assim superficial. Depois passamos por uma outra estande e aí onde que tinha uma bruxa que ela confeccionava vassouras. E aí nós conversando com ela disse que ela era estudante de jornalismo, já foi para a Irlanda, já foi para vários lugares e no final acabou até deixando a faculdade de jornalismo para poder se dedicar a tempo integral nessa função de bruxa. Também pudemos ver como que ela estava perdidinha assim, vazio, um vazio muito grande. Inclusive, esta moça que estudava jornalismo, primeiro que ela disse que não sabia nem como ela chegou ali, porque para chegar em Paranapiacaba, vindo de Campinas, aonde ela mora, ela disse que não sabia, ela foi indo, entrando num lugar e outro e acabou chegando no local. Parece que iria uma amiga com ela, mas acabou indo ela. Interessante que ela confeccionava, além de vassouras, ela confeccionava filtro de sonhos, dizendo que ela se encontrava muito deprimida com algumas situações e ela começou a fabricar esses filtros de sonhos, colocando tudo aquilo que ela sentia de ruim dentro daquilo e vendendo. Eu reparei que ela é uma moça que é muito desiludida da vida. É uma pessoa assim que não sabe o que quer, tanto que ela mesmo declarou que ela está procurando nesse meio para saber o que ela quer, porque na verdade ela não se declara bruxa. Ela é uma simpatizante, como várias religiões, seitas, heresias têm também. Mas ela estava ali, mas nem sabe como que chegou ali. A gente sabe, o inimigo tenta todos os jeitos para poder levar as pessoas para o caminho errado, mas ela estava ali e não sabia o porquê. Depois nós fomos para um outro galpão, onde que estava sendo feito um ritual. Preste atenção nesse ritual. Soa o presente que foi destinado a ela. Olha, tá forte, hein? Porque o som tá dando pau. Pode ser um dom, pode ser uma pedra, pode ser uma erva, não importa. Vamos fechar os nossos olhos agora, agradecer a essa energia, agradecer a energia do amigo que esteve aqui presente do seu lado, que te ajudou nesse ritual, que te ajudou a conduzir. A gente fez em 3 e tudo que a gente faz em 3 multiplica várias vezes pra gente, tá? A prosperidade e firmar os nossos pedidos. Agradecemos a deusa Afrodite, que nos abençoou.
com a tua luz, realizando todos os nossos desejos. Um pouco antes também, quando estávamos nesse outro ritual citado, ficamos observando o que acontecia ali. Uma das coisas que eu reparei que eles tentam esvaziar de si mesmo para poder estar invocando espíritos. Eles mesmos declaram, dizendo que venha sobre eles espíritos do ar, da terra, do mar, de todos os lugares, e declarando também que alguns espíritos, principalmente deuses gregos, venham estar abençoando a vida deles. Quando nós saímos deste galpão que estava sendo realizado o ritual, nós encontramos com quem? Acabamos dando de frente com o pai Diego. Ele estava acabando de sair do carro com a sua comitiva, e aí eu falei para você, eu vou lá intimar ele. E aí nós fomos lá, e aí eu comentei com ele se ia fazer o ritual que ele havia falado, e aí ele falou que ele estava um pouco gripado, por isso que ele acabou não vindo. Então ficou assim uma coisa meio que esquisita. Eu percebi que ele ficava inquieto quando estava próximo da gente. Parecia que ia manifestar algo nele, e ele estava dando um jeito de sair perto da gente, porque era como o inimigo estivesse avisando ele que a gente tinha algo excelente de Deus e poderia prejudicar, mas eles saíram com pressa. E depois nós acabamos também indo para um outro galpão, onde também nesse galpão havia muitos estandes. Preste atenção aí naquilo que nós pudemos visualizar. Então estamos vendo aí várias barracas, pessoal visitando. Tinha de tudo lá, pessoal. Tudo que você possa imaginar e nem imaginar, nós pudemos lá verificar aí bijuterias, bebida, imagens, caldeirão, poção, livros, aí mais objetos. Aí a bruxinha, muita bruxinha, gnomo, para enfeite. Acessórios para mulherada. Aí é o Tantra, sexo hindu. Aí tem um pagelança. Tinha bastante coisa. Aí mais objetos voltados ao hinduísmo. E aí nós vemos o pai Diego com a sua comitiva aí, conversando com a Tânia Gori. Mandalas, livros aí, tarô, livros da Wicca, mais objetos, acessórios, e aí a estátua da Iemanjá e finalmente a estátua do Baphomet. Mas vamos voltar lá para sexta-feira, quando eu e o Alcir comentamos que não havia opressão nenhuma no ambiente, estava limpo o ambiente. Aí nós fomos embora, fomos andando em direção à vila, atravessamos a ponte, e aí nós começamos a ouvir uma cantoria. E aí eu falei para o Alcir, puxa vida, cantoria? Será que tem igreja aqui? E aí nós nos deparamos com um salão muito antigo,
com uma portinha pequena, e aí na hora que eu entrei, eu pude ver uma prancha de surf em cima do púlpito. E aí, logicamente, já distingui o ministério do Bola de Neve. E aí tirei algumas fotos, como vocês estão vendo aí, filmei um pouco da ministração do pastor. A única coisa que nós fazemos é nos encaixarmos diante do trono dele de adoração. E quando nós o adoramos, isto é, nos rendemos a ele, a glória dele é que toma conta. E aí ele manifesta a vontade dele através de nós. Então, para entendermos sobre a verdadeira adoração, nós precisamos denunciar a falsa adoração. Porque há a verdadeira adoração, mas também a falsa adoração. E o que isso tem gerado em nossos dias como Igreja Gloriosa de Cristo Jesus? E depois o pastor ele veio conversar. E ele veio perguntar o que estava acontecendo, por que a gente estava lá. E aí nós nos identificamos, falamos que nós viemos aqui para esse evento com o objetivo de fazer um mapeamento espiritual. E contamos aquilo que aconteceu com o pai Diego, né? E para nossa surpresa e bênção, nós pudemos ver, porque ele acabou comentando que eles estavam se colocando em jejum, em oração, repreendendo este evento das bruxas. E aí nós pudemos perceber por que não havia nenhum tipo de opressão. Porque no mundo espiritual a igreja ela se posicionou e ela bloqueou toda a influência maligna. Então isso foi uma surpresa e também uma realidade. Nós pudemos assim comprovar de que quando a igreja ela se posiciona, quando a igreja ela toma uma posição no mundo espiritual, as coisas acontecem. Por isso que aquele evento, por mais que eles estavam lá dançando, pulando, fazendo os seus rituais, no mundo espiritual a igreja estava bloqueando toda a influência espiritual. Então foi uma bênção, nós pudéssemos assim, na prática, ver como que a igreja ela tem poder para bloquear toda a influência maligna no local, na região. No meio disso tudo, como Paulo diz, né? O poder da igreja intercedendo contra as hostes malignas. E pela experiência que tivemos, né? Eu vendo o povo ali da Bola de Neve, que estava há aproximadamente 1 ano ali, eles diziam que ali o campo era um campo que tinha que orar muito, porque eles tinham 4 almas que estavam firmes no tempo que eles estavam ali. Ou seja, não é por quantidade, mas por qualidade diante de Deus, né? E para minha vida, assim, foi uma bênção ter ido, porque depois de alguns dias, Deus moveu na minha vida, desenvolvendo os sentidos espirituais e naturais, de eu chegar em um lugar e já saber se o inimigo está atuando ou não. É claro, quando Deus determina que aconteça isso. Então, assim, na minha conclusão do que eu vi de tudo ali, apesar de ter sido ruim o que estava acontecendo, é que Deus, ele cumpre com a palavra dele. Ele fala que está conosco em todos os lugares. Então não temos que ter medo, porque maior é Deus que está em nossas vidas. É isso aí, pessoal. Então, está aí o relato de que nós estivemos lá neste evento e onde Deus ele pôde nos mostrar muitas coisas. O segundo item que a gente vai abordar, já está correndo um pouco, senão não vai dar tempo. Depois, se tiver dúvidas, perguntas, vocês façam pelo zap. Conexão. É importante a gente ter esse entendimento de conexão. A gente tem conexão familiar. Nós temos a influência dos demônios familiares. Isso a gente já viu, né? Que a gente herda a influência espiritual dos nossos antepassados. Esses demônios familiares, que são aqueles que estão ao nosso derredor, né? Que a gente está batalhando no dia a dia. Então existe uma conexão desses demônios a nível familiar.
Cada casa, cada lar tem o quê? Tem uma influência espiritual. Aí, entre casas do mesmo quarteirão existe uma conexão entre os demônios. Então, quando você for fazer mapeamento, você tem que ver primeiro dentro de casa como que está a situação, e depois você vê o quarteirão, onde está a tua casa e aonde está a tua igreja. Esse é o caminho, porque existe essa conexão entre essas entidades espirituais, aonde que elas se fortalecem, e dessa maneira você precisa romper essa conexão. Quando você está conectado lá no Wi-Fi, ou está conectado no celular, e aí de alguma maneira interrompe o sinal, você perde o quê? Perde a comunicação. Então é isso que tem que ser feito. Essa conexão, ela precisa ser rompida através da oração. Aí nós vemos um bairro, um quarteirão aí com várias casas. Cada quarteirão tem um principado que age naquele quarteirão, que domina, que tem gerenciamento sobre os demônios familiares. Aí nós vemos aí várias casas dentro do quarteirão. Um outro exemplo aí. Então, dentro de cada quarteirão, nós temos várias casas, com demônios familiares em cada casa, e temos um que coordena todos aqueles. Então, existe o quê? Existe uma conexão entre eles, e uma conexão com essa entidade espiritual que domina aquele quarteirão. E aí nós temos vários quarteirões dentro de um bairro. Então, nós temos aí vários quarteirões onde tem uma entidade espiritual que coordena cada quarteirão, e onde nós temos o quê? Um principado que controla, que gerencia todo aquele bairro. E assim vai subindo. E todos eles conectados entre si. Então nós vemos dentro de uma cidade vários bairros com vários bairros com vários quarteirões e toda essa influência espiritual, todos eles conectados entre si. Conexão de bairro, e aí nós temos conexão de cidades. Aí nós temos várias cidades dentro do estado de São Paulo, onde que cada cidade tem um principado que coordena, que gerencia vários bairros daquela cidade. E aí nós temos várias cidades dentro do estado, onde existe o quê? Um principado que coordena, que gerencia todas aquelas cidades dentro do estado, no caso o estado de São Paulo. E a nível de Brasil, nós temos vários estados, temos principados em cada estado que gerenciam as cidades, os bairros, e onde que tem um principado específico, né, da região, no caso Brasil. Então isso aí mais ou menos vocês entenderem como que eles estão interligados. Não é assim aleatório como as igrejas evangélicas, né? Tem a Convenção Batista, a Convenção das Assembleias de Deus, estão todos separados, cada um faz o que quer. Não existe unidade, muitas vezes, dentro das igrejas evangélicas. E a nível de mundo. E aí nós temos principados, né, de cada país, e dessa maneira Satanás ele coordena, ele controla e faz do jeito como que ele quer, influenciando. É lógico que o homem, mesmo o ímpio, ele tem o livre-arbítrio. O diabo ele não consegue manipular 100%, a não ser os seus filhos, né? Aqueles que são realmente, que sabem o que estão fazendo, que são os satanistas, né? Mas os outros são somente peças que são influenciadas para que o diabo ele venha conseguir realizar o seu objetivo. Mas o ser humano ele tem um livre-arbítrio, mesmo o ímpio, ele muitas vezes ele não obedece, não quer fazer aquilo que o inimigo ele propõe. Sim, exatamente. E aí, qual é o posicionamento? Qual é o posicionamento que a gente precisa ter em relação a tudo isso? Primeiro, a gente tem que vencer o inimigo interior. Tiago 4,7, a gente já é a base do nosso curso, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus,
resistir ao diabo e ele fugirá de vós, a nível pessoal. Então, primeira coisa, a nível pessoal, você tem que vencer o teu inimigo interior. Aquela batalha que você, pessoal, que você está no dia a dia. Não adianta você querer repreender o capeta de Santo André se você está apanhando dos capetinhas aí, estão te dando uma surra, né? Familiar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, dentro da família, como que está a estrutura familiar. E ministerial, dentro do ministério existe unidade dentro da igreja. Esses são os primeiros passos para você começar a desenvolver uma estrutura de mapeamento espiritual, para você começar a orar e interceder de uma forma mais específica. Segundo, desenvolver a unidade da igreja local. Unidade, Mateus 18, 18. Mateus 18, 18 diz assim: tudo aquilo que concordares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra será ligado no céu. Essa concordância, ela não é somente você pegar e falar amém, amém, amém. Você tem que estar fisicamente no local, participando da oração, da intercessão. Você tem que, não adianta você estar falando amém, 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 você falando, não vejo a hora de sair, acho que vou passar na padaria, vou comer um pedaço de pizza, aquele pedaço de pizza que está muito bom. Você não está, a tua alma, a tua mente, ela está longe. Não está unida dentro daquele objetivo de intercessão. Somente o teu corpo físico. Então você precisa estar unido fisicamente, de alma e espiritualmente. Muitas vezes é difícil você desenvolver isso, mas é o segundo passo. E o terceiro passo, desafiar a igreja para tomar o quarteirão. Então, não vamos querer repreender o capeta de Santo André, vamos primeiro parte por parte. Então vamos orar. A minha igreja, ela fez uma caminhada de oração em volta do quarteirão. E sem gritaria, sem nada, a gente foi caminhando em volta do quarteirão e foi orando, baixinho, em espírito. E aí nós passamos em frente de um centro de Umbanda. Na hora que nós passamos em frente do centro de Umbanda, estava no batuque lá, no tabaco, daqui a pouco, parou. E aí o pessoal começou a sair lá para fora, ver o que estava acontecendo, vieram lá na frente, ver. Então, naquele momento, a igreja estava orando, estava fazendo a caminhada e de alguma maneira interrompeu, né, os trabalhos do centro de Umbanda. Né? Aí eu falei para o meu pastor, a gente tem que fazer mais essas caminhadas. Né? Identificar dentro do quarteirão qual é a influência espiritual que traz diretamente na vida da igreja, depois no bairro, e dessa maneira a igreja ela se posiciona, ela começa a orar mais especificamente, para que a influência espiritual ela não venha de alguma maneira paralisar, prejudicar o andamento, né, o crescimento da igreja. Então, dentro dessa visão, você tem que treinar líderes com essa visão. Não adianta você chamar as pessoas, né? Você tem que treinar com essa visão. Estabelecer metas, né? Você tem que planejar, você tem que executar. Vamos jejuar, vamos fazer vigília, vamos orar por esses pontos que a gente viu aqui dentro desse quarteirão. Tem um centro espírita, tem um centro de Umbanda, tem isso, tem um testemunho de Jeová. E aí você identifica, mapeia, e aí você leva a igreja a orar especificamente, repreendendo a ação maligna que age através daqueles vínculos e que tem muitas vezes prejudicado a igreja, impedido com que vidas venham se salvar. Que mais? Desafiar aí, quando a tua igreja está fazendo isso, está caminhando dentro desse propósito, aí o quarto passo é você desafiar outros ministérios dentro do teu lar, que já é mais difícil, com a mesma visão, fazendo uma reunião de pastores, né? Um café de pastores, trazendo a visão, passando para eles, vamos orar especificamente pelo bairro, vamos estar jejuando, orando, fazendo vigília, para que desta maneira a gente possa ver Deus agir aqui no bairro. Muitas vezes o bairro ele é um bairro que tem resistência no mundo espiritual para que vidas venham se converter. Então muitas vezes tem igrejas que estão no bairro há 20, 30 anos, tem lá 60 pessoas, não cresce. O que está acontecendo? Entende?
Então é importante a gente fazer o mapeamento para a gente poder identificar a influência espiritual e aí a gente orar mais especificamente repreendendo, mas com toda essa estrutura, não uma pessoa, né? O corpo de Cristo.